A paz do Senhor, irmãos. Amém? Convido a amada igreja a ficar de pé. Pega a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura de um versículo que se encontra em Zacarias, no capítulo 8. Aleluia. Esse mês é o mês que o Senhor separou para que estivéssemos orando pela família, para que estivéssemos colocando diante dele a nossa casa. E a palavra do Senhor diz assim, Zacarias 8, no versículo 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Então apresenta ao Senhor a tua casa, porque você está no monte santo do Senhor, aonde Ele habita. Fecha os teus olhos. Pai celestial, entramos, Deus, na tua presença, Pai, para te louvar e te engrandecer, Senhor. Estamos, meu Deus, aonde o Senhor queria que nós estivéssemos, Pai, diante do teu altar, meu Deus, para render a ti a honra e a glória que lhes são devidas, ó Pai. O mundo, meu Deus, intenta contra nós a todo instante, Senhor, mas conforme o Senhor diz, o Senhor habita em meio à cidade santa, meu Deus. És o guarda das nossas vidas, Senhor. Por isso, meu Pai amado, estamos aqui nessa noite para entregar a Ti, meu Deus, o melhor da nossa adoração, Pai. Para entregar a Ti, Senhor, o melhor, Pai, que existe, meu Deus, dentro de nós, Pai. A nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, meu Pai. Por isso, meu Deus amado, clamamos a Ti e pedimos, meu Deus, enche este lugar com a Tua presença, Pai. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos sem medidas, Senhor. Abre a janela do céu, meu Deus, e envia do céu a Tua unção. Unção, meu Pai, que desce como o óleo, meu Deus, sobre a barba de Arão, Pai. Derrama sobre nós, meu Deus, a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Pois não há outro motivo de Te adorar, Senhor, senão, meu Deus, é ser cheio de Ti, meu Pai, e entregar a Ti, Senhor, o melhor das nossas vidas, meu Deus amado. Por isso, meu Pai celestial, nessa noite, meu Deus, colocamos diante do Senhor a nossa casa, Pai, colocamos, Senhor, a nossa família, meu Deus, e fechamos a porta com o Senhor dentro dela, Pai, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor.
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Glória a Deus. Adora a Ele. Faça a sua adoração. Entrega o teu louvor. Entrega a tua gratidão. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. 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 Erga suas mãos para o céu e adore a Ele. Digno de todo louvor. Aleluia. Toda a igreja te adora. Toda a igreja te glorifica. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai adorando, vai adorando. Deixa o culto acontecer dentro de você. Entrega a Ele, entrega o que você veio trazer. Entrega a tua oferta, entrega o teu louvor, entrega a tua gratidão a Ele, entrega a tua adoração. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O céu é a morada dele e a terra é o estrado dos teus pés. Assentado no mais alto e sublime trono, Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Ele reina. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te glorificar. Nós estamos aqui para trazer a nossa oferta a Ti, Senhor. Receba, porque ela é Tua, Pai. Tua, é Tua, é Tua. Este povo é Teu. A igreja é Tua. A obra é Tua.
Oh meu Deus, então recebe o melhor das nossas vidas, recebe o melhor do nosso coração. A Ti a honra, a Ti a glória, o louvor para todos sempre. Vamos aplaudi-lo, vamos adorá-lo. Dê um glória, dê um aleluia. Oh, bendito seja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pegue sua Bíblia. Enquanto você vai glorificando ao Senhor, vai abrindo-a aí no primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Enquanto você vai abrindo aí no capítulo número 3, que é rápido, é o primeiro livro, vou contar para você uma coisa que uma vez eu vi. Você sabe que às vezes as pessoas têm o desejo, são despertadas assim para poder ajudar, e Deus dá umas criatividades assim tremendas, né? E eu vi uma coisa muito interessante. A pessoa ela pegava essas caixas de leite longa-vida, porque elas têm lá uma manta, né? E costurava essas caixas de leite, depois revestia elas com alguma coisa, do tamanho como se fosse assim um colchonete, para que a pessoa de rua ela pudesse, então, ela enrolava e levava com ela pendurada assim nas costas durante o dia, aonde ela fosse. E quando chegasse à tarde, então, ela pudesse desenrolar numa calçada, desenrolar em algum lugar, porque aquilo cria, né, uma condição térmica que não deixa passar o frio do chão para a pessoa que está ali deitada, às vezes num dia de chuva, às vezes num dia difícil. Então você veja, coisa barata, coisa que vai para o lixo, Deus deu essa criatividade. Quem sabe Deus também não dá para nós essa criatividade e também a disposição, porque às vezes a gente tem ideia, mas falta vontade, né? Falta ânimo, falta coragem. Levanta a tua mão para o céu, diga assim: Senhor, me revela coisas que possam abençoar e me dá coragem para poder colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não é uma ideia bacana? Uma ideia bonita. E a custo zero, praticamente, né? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 23 e o versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então deixa a tua Bíblia aberta, vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia está falando aqui da primeira família, irmãos. A Bíblia está falando aqui de Adão e está falando aqui de Eva. O primeiro casal que foi unido, né, experimentou aí essas bênçãos tão gloriosas do casamento. E algumas pessoas até costumam dizer aí que o pecado deles foi ter mordido a maçã. A Bíblia não fala que era maçã. E associa isto com o pecado do relacionamento sexual. E o pecado deles não foi se relacionar sexualmente, porque isso foi até uma instrução de Deus para eles, né?
Deus é que instruiu eles que eles deveriam, através dessa união, fazer com que houvesse então a multiplicação. Foi Deus que mandou multiplicar, então como é que ia multiplicar? Através de um relacionamento sexual. De forma que o relacionamento sexual dentro do casamento, ele não é pecado, ele é santo, é uma ordenança divina. Porém, o relacionamento sexual sem a bênção do casamento, aí é pecado. Então, nós não podemos ter uma família constituída aos moldes das estruturas que estão sendo construídas pelos homens hoje. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos nos ater à palavra de Deus, não aos costumes dos povos, não às novidades que as pessoas vão criando no longo da história. Porque a Bíblia, ela sempre nos adverte de que Deus, por mais que tudo mude, Deus não muda. Então, a gente tem que estar preparado para servir um Deus, né, que é o mesmo Deus de Gênesis, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, né? O que mudou foi a aliança. Ao invés de nós estarmos debaixo de uma velha aliança, nós estamos agora debaixo de uma nova aliança. Mas o Deus é o mesmo. De forma que o pecado de Adão e o pecado de Eva, na verdade, foi a desobediência. Eles desobedeceram a palavra que Deus havia dado, né? E por causa, então, dessa desobediência que gerou o pecado, então eles foram expulsos. Esses 2 versículos que nós lemos falam sobre isso. Que ambos foram expulsos do jardim do Éden, para que eles pudessem, então, habitar na terra. E aí a Bíblia fala que Deus, então, Ele obstruiu o retorno de qualquer pessoa para lá. De que maneira que Ele fez isso? Diz aí o texto que nós observamos. Fala assim o versículo 24. E expulso o homem, então Ele colocou, olha, veja aí, Ele colocou os querubins ao oriente do jardim do Éden. E com esses querubins, Ele colocou lá esses seres celestiais, com uma espada que reluzia, e que revolvia ali uma luz tremenda, a ponto de fazer com que ninguém mais pudesse achar o retorno para este lugar. Então, na verdade, a humanidade ela foi expulsa de uma realidade da qual Deus havia estabelecido. E nós vivemos nessa condição até hoje. Até hoje nós não estamos ainda no lugar que Deus preparou para nós. Nós estamos ainda buscando retornar para este lugar. E vamos retornar para lá. E é exatamente por isso que os casais, que as famílias, elas vivem, mesmo numa época tão moderna como essa que nós vivemos, com tanta fartura, com tantos recursos, com tanta coisa que facilita a nossa vida, as famílias elas ainda vivem como se tivesse faltando alguma coisa. Por mais que se tenha, parece que falta alguma coisa. E realmente falta. Não é que parece, falta. E o que é que falta? O que falta é aquilo que Deus preparou para nós. Porque daquilo que o homem teve a capacidade de inventar, de construir, de fazer,
Nós temos tudo. Nós temos tudo, irmão. Tudo que o mundo pode nos oferecer, nós temos. Os melhores recursos nós temos, mas isso não nos satisfaz. Por quê? Porque nós estamos fora do lugar. Aleluia. Mas diga assim, em breve retornaremos lá. E o que Deus havia preparado para a família que nós perdemos, que nós não temos, né? O que Deus havia preparado? Então, eu vou mostrar para você nesta noite as coisas preciosas que Deus preparou para todas as famílias. Aleluia. Se você pegar aí no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 15, fala assim o texto da palavra de Deus: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, primeira coisa está aqui, que Deus preparou para todas as famílias. Não é qualquer lugar. Deus preparou um lugar. Aleluia. No meio de toda essa terra, porque a terra já estava feita, no meio de todo o universo, de todos os planetas, de todas as coisas que já estavam criadas, então diz a Bíblia que Deus escolheu um lugar nesta terra, ao qual Deus nomeou de Éden, e nesse Éden Deus fez um jardim que passou a ser conhecido Jardim do Éden, para que o homem e para que a mulher então pudesse constituir a primeira família. Então, irmãos, não, por isso que às vezes falta alguma coisa, porque não é qualquer lugar. Não é o fato de ser um lugar simples, ou então não é pelo fato de ser um lugar que ostenta riqueza. Não é o lugar. O que nós sentimos falta é o lugar que Deus preparou para nós. Aleluia. Porque esse é um lugar diferente, é um lugar que nós nunca vamos conseguir construir. Nós nunca vamos conseguir encontrar esse lugar, por mais que a gente busque uma beleza, por mais que a gente busque um canto, alguma coisa que possa expressar a preciosidade dele, nós não vamos conseguir, porque vai ser feito pelas nossas mãos, e a diferença desse é que havia sido feito pelas mãos do próprio Deus, do próprio poderoso. Agora, muito embora a gente não possa ter hoje a posse desse lugar, ele nos está prometido. Aleluia. E disse Jesus: para onde eu vou, e vocês sabem para onde eu vou, vocês também estarão lá. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quer dizer que já existe esse lugar, e nós estamos indo para lá. Amém, irmão? Nós estamos indo para lá. Outra coisa que nós vemos aí nesse versículo é que, além de Deus dar um lugar, Deus não deu um lugar para que a família, para que o casal ficasse sem fazer nada. Eu sei que a busca da grande maioria das pessoas é encontrar uma maneira de viver com toda a qualidade sem fazer nada. Todo mundo está buscando isso, uma maneira de não fazer nada e ter tudo. Quero tudo e não quero. Por isso que a gente hoje procura fazer sempre o mesmo. Aqueles serviços mais laboriosos, mais pesados, mais trabalhosos, ninguém está querendo mais, pessoal. Todo mundo está querendo os mais fáceis. E, se possível, nada. Não é isso? Mas tendo tudo. Então a Bíblia fala que Deus não fez assim. Deus deu o melhor lugar. Porém, a Bíblia fala que, muito embora Deus tenha dado esse melhor lugar, Deus também deu um propósito de vida. Deus também deu um propósito para aquela família.
Deus também deu um objetivo para eles. Nós não podemos, veja bem, ficar ociosos, nós não podemos pensar, ter essa linha de raciocínio do nada, porque o nosso Deus, Ele não se iguala ao nada, porque o nosso Deus, Ele é tudo. Ele é tudo. Então, nós não podemos minimizar para o nada, entendeu? Então a Bíblia fala que ele colocou o casal nesse jardim do Éden e tinha um propósito, tinha um objetivo. Qual era? O propósito era de cultivar e guardar. Então veja, isso é um propósito de Deus nas nossas vidas. Nós não temos aquele lugar, mas nós precisamos realizar esse propósito de Deus na nossa casa, de cultivar esse lugar onde a nossa família está, assentada. Esse lugar, ele precisa ser cultivado. Ele não pode ser só simplesmente um lugar que existe e não ser cuidado. Cultivar significa cuidar. Então é necessário que a gente tenha o cuidado necessário sobre todos os aspectos, desde a simplicidade de uma higiene, até mesmo a um conforto. Então é importante que a gente veja por esse lado, que a gente esteja atento às necessidades da nossa família. Se o lugar que nós moramos, ele pode ser restrito, ele pode ser pequeno, ou se ele precisa ser maior. O que adianta você ter um lugar grande se você não precisa do grande? E o que adianta você ter um lugar pequeno se você tem a necessidade de algo mais encorpado? Então precisa ser adequado, precisa ser trabalhado, precisa ser cultivado e precisa, acima de tudo, ser guardado. E hoje é uma tarefa que nós precisamos dispensar muito tempo para ela. Guardar. A gente costuma guardar das pessoas, a gente costuma guardar do ladrão, a gente costuma colocar, por exemplo, todo tipo de possibilidades, de recursos que a gente possa sentir o nosso lar um pouco mais seguro. Então a gente bota um alarme, a gente põe câmaras, a gente põe cerca elétrica, mas a Bíblia está falando que o nosso trabalho é mais do que isso, é mais do que esse lado natural. Nós precisamos guardar principalmente daquele que invadiu o primeiro lar, que é o diabo. Nós precisamos guardar nossa casa. O marido precisa guardar a sua esposa, cuidar da sua esposa. A esposa precisa cuidar do seu marido, guardar o seu marido, proteger o seu marido. Os pais precisam proteger. E isso não é dinheiro que faz. Isso não é conhecimento que faz. Isso é dedicação, é tempo, é relacionamento. Então, a gente precisa guardar, conhecendo as pessoas. A gente precisa conhecer quando um está precisando de alguma coisa, pelo jeito de falar, pelo jeito de olhar, pelo jeito, às vezes, de fazer as coisas. Nós precisamos conhecer as pessoas que vivem conosco, ainda que elas não falem. A Bíblia fala que Deus conhece aquela palavra que nós ainda não falamos. E a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por que Deus nos conhece e nós não temos capacidade de conhecer os nossos? Nós não somos, às vezes, capazes de reconhecer uma tristeza. Nós não somos capazes, às vezes, de reconhecer uma frustração. E quando às vezes reconhecemos, a gente atropela, faz de conta que não vê, faz de conta que não sabe. Mas não é isso que Deus fala. Deus fala que é necessário que a gente tenha um lugar, que esse lugar seja trabalhado, seja cultivado, e que ele seja guarda tu o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja que Deus fala da coroa, não fala do coroa, é da coroa. Essa palavra, na verdade, está falando da salvação, a coroa da salvação,
Mas a gente pode fazer uso dela aqui para que a gente possa entender. Guarda tu o que tens. Guarda a tua esposa, porque se você não quiser, alguém quer. Você pega algo que não tem prestígio, você pega um vaso quebrado, você pega um móvel que já não te interessa, você bota na calçada, o que vai acontecer com ele? Desaparece, alguém leva. Bota seu marido lá na calçada para ver. Bota tua esposa lá na calçada para ver. Vai desaparecer, alguém vai querer. Aliás, talvez tenha até alguém já interessado. Você podia dizer, está amarrado. Em nome de Jesus. No capítulo de número 2, veja que a Bíblia, ela nos mostra aí, no versículo de número 15, que quando Deus, ele mostra esse propósito, ele mostra esse propósito com uma finalidade. Qual era a finalidade de cultivar? Era arrumar trabalho? Qual era o propósito de guardar? Era de ser extremamente protetor? Não era esse o propósito. O propósito é de que esta família, ela pudesse usufruir de honra. Família é lugar da gente se sentir honrado. O marido, ele deve se honrar pela família que tem, pela esposa que tem. A esposa, ela deve se honrar da família que tem, do marido que tem. Os pais, eles precisam se honrar dos filhos que têm. E os filhos então, hein? Os filhos precisam, esse é o objetivo de Deus. É de que, ainda que as coisas lá fora desmorone, a nossa casa precisa permanecer de pé. Ainda que todo mundo lá falhe e venha falhar, o amigo falha, aquela pessoa falha, o político falha, as pessoas elas não conseguem cumprir, mas a esposa não pode falhar. Falta luz, às vezes, por causa de algum tipo de manutenção, pode faltar água por causa de alguma tempestade, mas o marido não pode faltar. Os pais não podem faltar, irmãos, a gente precisa estar lá. E a gente precisa atender e corresponder com as expectativas. Não é uma questão de título. Não é uma questão de quem precisa, é uma questão de honra. Honra é de autorrealização. A gente precisa se realizar não simplesmente como cidadão. Ah, cidadania, não joga papel no chão, hein? Olha, não faz isso, faz aquilo. Olha, separa o lixo, hein? Todo mundo, politicamente ali ajustado. Mas às vezes faltoso, totalmente desequilibrado, às vezes abrindo mão de ser honrado e abrindo mão de poder honrar. Então, irmão, família, sabe, é realização. Família é ter objetivo e poder chegar lá. E é interessante que a Bíblia fala que esse era o objetivo de Deus, que ele fala assim, olha, filhos são como flechas na aljava de um guerreiro. Então, o pai, o marido, a mãe, a esposa, eles são guerreiros. E veja que, o que é a família? Aonde o pai não chega, aonde a mãe não chega, os filhos são como flechas que vão chegar. Realização, irmão. Realização. Ah, eu não tive, então eles também não precisam ter. Ah, eu nunca tive, então... Não, irmão, se nós nunca tivemos, agora é a oportunidade de ter. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Pensamento de Deus, quando Ele fala de cultivar e de proteger, Ele está falando a respeito do relacionamento. Não é proteger coisas, a gente protege coisas, mas os relacionamentos estão vulneráveis. Nós estamos protegendo, sabe, aparelhos, riqueza,
Mas as pessoas, às vezes, estão com relacionamentos externos na internet. Os filhos estão com relacionamentos errados, o marido está com relacionamento errado, a esposa está com relacionamento errado. Mas por quê? Porque está sem proteção. Existe um descuido. Existe uma ausência, existe uma falta, né, de amor, não é nem de vontade, é de amor, do qual nós precisamos nos desgastar. Eu não quero me desgastar. Família é desgaste. Família é entrega. Família é nós realmente nos depositarmos, nos debruçarmos. Eu pensei que quando meus filhos crescessem, que a gente fosse descansar. Como muitos aqui já pensaram. Eu pensei que quando meus filhos casassem, a gente fosse tranquilizar. Mas eu estou passando por... Eles cresceram e nós não paramos. Eles casaram e nós estamos continuando. Graças a Deus que eu continuo sendo pai de filho casado. Graças a Deus que a Cidinha continua sendo mãe de filhos casados. Graças a Deus por isso. Então, isso é uma questão de honra, de relacionamento. É para a gente se conhecer, é para a gente se relacionar. Veja que Deus, Ele mostra isso de uma maneira bastante profunda, porque a Bíblia fala que Deus, Ele ia visitar este casal todas as... Olha que grau de relacionamento que Deus estabeleceu na família. Não só relacionamento entre seres humanos, entre pessoas, mas relacionamento entre o mundo natural e o mundo espiritual. Olha, Deus que é espírito vinha se relacionar com o homem que é natural. Então, família é intimidade, é cumplicidade. Família é ser farinha do mesmo saco, irmão. Mistura. Então veja que Deus, Ele promove isso nesse versículo. No versículo de número 16, olha o que Ele prepara para a família. Fala assim, e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Qual foi a árvore que Adão plantou? Qual foi o pé de alface que a Eva plantou? Deus deu. Deus deu provisão, provimento. Deus deu. Por isso que Jesus fala, não fica ansioso, preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Por um acaso Deus já não pensou nisso? Se você for de Deus, quando você não puder, Deus vai levantar quem pode para poder fazer. Porque não vai faltar. Não vai faltar azeite nem farinha promessa de Deus. Pode aplaudir, glorificar. Gênesis capítulo 1, no versículo 29 e 30, fala assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado toda a erva que dão sementes e que se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Isso vos será para manti. Então, o que a gente pode comer dos verdes? O que a gente pode comer? Tudo. Desde que tenha semente, a gente pode comer tudo. A gente pode não gostar disso ou daquilo, mas a gente pode comer tudo. E aí o versículo 30 fala assim, e a todos os animais e a todas as aves e a todos os répteis em que há fôlego
toda a erva verde também lhe será para mantimento, e assim se... Então nós somos herbívoros e nós somos. Tem esse negócio de... porque nós temos que ser vegetariano, é opção. Existem algumas coisas aí agora até mais. Tem que ser vegano, é opção. Porque segundo a orientação de Deus, nós podemos comer tudo. Amém? E crente pode dizer graças a Deus por isso, não é verdade? Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Lá no capítulo 2, no versículo 17, fala assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai lá, no capítulo 2, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrer. Então, o que Deus colocou aqui? Deus colocou aqui, limitar, tem limite, irmão. Dentro da nossa família precisa haver limites. Não pode ser uma coisa assim, à vontade. Tudo tem que ter limite. Os nossos relacionamentos têm que ser firmados através de limites. Relacionamento com os filhos tem que ser firmados com limites. Não é como você vê no mundo aí, que a gente vê uma coisa desenfreada. No mundo não existe mais pecado, mas o nosso limite, ele está justamente depois dessa parede chamada limite. Depois dessa parede está o pecado. Depois desses muros mora o... Então a gente tem que chegar até esses muros. O muro dos limites. E quem é que estabelece limites? É a esposa. Quem é que estabelece limite? É o marido? São os filhos? Porque nós vemos famílias que vivem debaixo de limites estabelecidos por homens, estabelecidos pelas mulheres, e às vezes às vezes tem bebê do colo que estabelece limite. Tem bebê de colo já mandando em casa. Os limites são estabelecidos por Deus. Amém, irmão? Então Deus estabelece esses limites e o marido obedece. Deus estabelece os limites, a esposa obedece e os filhos obedecem. Então, Deus fez assim para a primeira família e Deus não mudou. Fala para o irmão, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Aleluia. No versículo de número 18, fala assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, no versículo 18, ele está dizendo que família não pode ser um processo de solidão. Não pode ser uma vida isolada. A Bíblia está dizendo que Deus, quando pensou na família, pensou num conjunto. Pensou em todos, pensou na realização. Então, a família, quando ela conquista, todos conquistaram. Porém, a família, quando ela perde, todos perderam. Meu marido é cabeça dura. Olha aí, perdemos tudo. Minha esposa gasta muito. Olha, tudo que eu ganhei, ela jogou tudo fora. Não tem, não são padrões isolados, é uma questão de conjunto. É a família. Na hora de trabalhar, quantos trabalham? Todos trabalham. Na hora de descansar, quantos descansam? Todos descansam. Na hora de passear, quantos passeiam? Na hora de ir para a festa, quantos vão para a festa? Todos.
É diferente disso que a gente vê hoje, que às vezes marido, às vezes vai para a Europa, a esposa fica, a esposa vai para a praia, o marido fica, os filhos vão para algum lugar exuberante desse mundo, e os pais, não é assim, família não é assim. Segundo o pensamento de Deus. Então a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja, não é bom que um pai esteja só. Que graça tem um pai chegar e falar assim, porque meu filho está lá na Suécia, está bem, já tenho neto lá, não conheço ainda, só por internet. Que graça tem isso? Eu quero abraçar os meus, eu quero amarrotar os meus, eu quero estar com os meus. E parece que isso é uma frase bonita, falar assim, meus filhos, e a gente fica, preciso mandar meus filhos estudar fora, preciso mandar meus filhos para os Estados Unidos, preciso mandar meu filho, preciso mandar meu marido. Irmão, parece uma frase bonita, mas isso é decepcionante, isso é frustrante. A hora que você quiser a sua esposa longe, é porque o casamento está na UTI. Quando você aceitar o seu marido distante, é porque existem riscos. Quando os filhos não fizerem falta, é porque muitas coisas estão sendo desapegadas. Família é conteúdo, é família. Tanto é que no passado como que era? Era uma família que virava um clã, e um clã que virava uma cidade. A coisa ia crescendo ali, não era espalhado. Nós falamos sobre isso aqui a semana passada. Na Bíblia do diabo está escrito assim, que a gente cria filhos para o mundo, mas na Bíblia de Deus é diferente. Na Bíblia de Deus fala que a gente cria filhos para casa, para a família, amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar Deus. E o que me chamou a atenção nesse versículo, no capricho da palavra, é que fala assim, disse mais o Senhor, no versículo 18, não é bom que o homem esteja só, e também não é bom que a mulher esteja só, não é bom que os filhos estejam só, e fala assim, e far-lhe-ei uma auxiliadora. Mas o que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, foi o que vem depois, que lhe seja o quê? Você reclama do que é idôneo. Às vezes o marido reclama, mas Deus arrumou essa esposa para você porque você é assim. Você reclama do marido, mas foi Deus que escolheu esse marido porque você é assim. Cada panela tem a sua tampa. Olha que coisa maravilhosa. Então não reclama. Amém, irmão? É idôneo. É idôneo. É a adjutora. Vai ajudar o complicado a descomplicar. Vai ajudar o engessado a desengesar. É papel. Ajuda teu marido, ajuda tua esposa, ajuda teus filhos. E vamos glorificando a Deus. Amém, irmão? Aleluia. O versículo de número 19 fala assim, olha aí, fala assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo de número 19, Deus fala que para a família, Deus deu sabedoria. Olha para o teu marido e fala para ele, como você é sábio. Fala para ele, como você é sábio. Olha para a tua esposa, fala para ela, você é cheia de sabedoria. Irmão, não fica se maltratando, não. Você é cabeça dura. Para com isso. Profetiza. Se não é, vai ser. Quem crê nisso? Oh, glória. Sabedoria. Sabedoria. E veja que
o Senhor fez isto, né? E olha o versículo 20. O Senhor confiou, mas ele não ficou frustrado, não foi simplesmente uma expectativa. Olha o versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava ainda uma auxiliadora que ele fosse, mas aos animais não foi Deus que deu nome. Deus deu ao homem essa capacidade, e o homem foi nominando, irmão. Junto com essa sabedoria, Deus deu o quê? Perspicácia. Não foi assim nome aleatório. Não, Adão foi vendo e foi falando, esse é isso, esse é esse. Não é? Interessante isso. E foi Adão que fez. Sabedor, nós temos muita sabedoria. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Vai lá no capítulo 1, no versículo de número 26. Lá no 26 do capítulo 1 fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a... O que Deus fez aí? Deus deu para nós uma referência. Qual é a sua referência? Ah, eu sou seguidor de uma turma lá na internet. Então, a nossa referência não é aquele cara lá da internet. A nossa referência não é aquela pessoa que está se destacando lá à custa do prejuízo de alguns. Deus nos fez imagem e semelhança de quem? Então, qual é a nossa referência? O guarda de trânsito para a gente, fala assim, o senhor está em alta, o que a gente toma por referência? O da frente. Fala, mas aquele lá também estava. A nossa referência não é quem está ao nosso redor. A nossa referência é, por isso que Deus, Ele chega e Ele fala assim, ó, sede santos como eu sou. Olha o pensamento de Deus. Senhor, mas eu não consigo ainda. Mas vai conseguir. E não vai ser nessa terra, porque se você for santo nessa terra, aqui está na hora de você ir para o céu. Porque santo nós vamos ser totalmente lá no céu. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar Deus. Então, ó, Deus nos deu referência de semelhança. Pô, fica aí pedindo palpite. Você é crente. Você é servo de quem? Então você pede palpite para quem? Para Deus. Agora, se você for pedir palpite para alguém, então você é servo de alguém. Referência. Deus deu referência e deu domínio. Não deixa nada escapar da tua mão. No domínio, tudo no domínio. Sabe de tudo. Fala para quem está falando, você sabe de tudo, hein? Fala a verdade, sabe de tudo, hein? Saber de tudo. Agora fica fazendo cara de surpresa. Fica dando uma de 333. Que isso? Eu estou surpreso. Por que surpreso? Falhou bem. Você tinha que já estar sabendo. Domínio, cadê o seu domínio? Cadê seu interesse? Cadê o seu envolvimento? Cadê a sua cumplicidade? Então se envolva. Se envolva. E Deus fez isso. No capítulo 1 e no versículo de número 28, nós vemos aí Deus falando assim, ó.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela... Mas Deus já não tinha abençoado eles? Não, aquilo não era bênção. Aquilo eram coisas importantes. Ah, eu fui abençoado. Tem gente que trata a bênção como uma coisa insignificante. Não, irmão, põe na sua cabeça, bênção é bênção. Bênção é uma coisa específica. Ah, olha, Deus me abençoou, agora eu tenho um carro igual ao do meu vizinho. Isso não é bênção, isso é inveja. Isso é inveja. Mas aonde está a bênção aí? Aonde está a bênção? Eu vou te mostrar. Olha aí, olha de novo aí, ó. No versículo 28 eu vou te mostrar. E Deus os abençoou e lhes diz, olha aí, ó, sede fecundos e multipliquem. Deus não deu isso para ninguém, só para nós. Os anjos se multiplicam? Os arcanjos, os querubins, os serafins. Ninguém da obra da criação de Deus, exceto o mundo natural, tem a capacidade de multiplicar. É bênção ou não é bênção? Pode aplaudir, glorificar. É bênção especial. É bênção especial, de dar fruto, se multiplicar, existir, realizar, fazer. E aí, para a gente poder concluir essa mensagem, no capítulo de número 2, versículo número 9, olha o que Deus fala lá, ó. Capítulo 2, versículo número 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore no meio do jar, e a árvore do conhecimento do bem e do... Então lá naquele lugar onde Deus colocou para o homem, que lugar era esse? Fala assim, no jardim. Jardim da onde? Fala do Éden. Então, ó, Éden era o lugar. E o jardim era dentro desse lugar. Então, a Bíblia fala que Deus colocou lá dentro uma árvore, no meio de tanta árvore boa, Deus colocou uma árvore que era a árvore da... Que árvore é essa? É a árvore que Adão podia comer. A árvore que Eva podia comer, era a árvore da eternidade, da vida. Adão não nasceu para morrer. Eva não foi feita para morrer. Eles foram feitos para serem eternos. Porém, ao invés deles comerem dessa árvore, eles comerem da outra, da qual disse não. Eles comeram daquela árvore que também estava lá, da árvore do conhecimento, do bem e do... E por que Deus colocou lá? Porque Deus não fez escravos. Nós não somos escravos. Você podia dar um glória a Deus agora. Nós não somos escravos de Deus e muito menos do diabo, muito menos. Deus nos fez livre desde o início. Deus falou, olha, está aqui, fica à vontade, mas ó, tem limite desse aqui. Não. Então, você veja que Deus deu tudo. O que deu errado? Uma coisa que até hoje nós temos, que muito embora nós não temos esse lugar, mas o lugar onde você está é bom, é ou não é, pessoal? Fala para quem está falando, o lugar é bom, fala aí, meu lugar é bom. Sabe o que deu errado? O que deu errado é que eles ultrapassaram o limite. Sabe por causa do quê? Por causa de uma coisa que está aqui dentro do nosso coração.
que se chama insatisfação. Eles não estavam satisfeitos com nada disso. Eva estava de olho naquela. Nós precisamos nos disciplinar, irmão. Isso é questão de oração. Nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar, nós precisamos nos corrigir, nós precisamos nos adequar. Nós temos que parar de ser insatisfeitos. Até porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no... Mas aquele que fica de olho no muito, não sai do pouco. Quando você aprender a valorizar o que você tem, onde você está, aí você vai estar preparado para subir mais um degrau. E a hora que você estiver satisfeito nesse degrau, você sobe mais um. E mais um, e mais um, e mais um. Mas é assim que funciona no reino de Deus. Começa a gostar das coisas. Começa a apreciar as coisas. Começa a prestigiar e a valorizar, porque o problema de Eva é que ela estava cansada. Ela estava cansada do jardim Ela estava cansada. Ela já não aguentava mais aquela vida de poder comer tudo. Ela não aguentava mais aquela vida de poder estar com Deus toda tarde. Domingo à tarde, ter que estar com Deus. Ela não estava mais aguentando isso. Ela falou assim, não, eu preciso daquela novidade. E a novidade custou? Aquela mulher pode ser bonita, mas ela é uma novidade. Fala para o seu marido, fala, não te pertence. Fala para ele, não te pertence. Aquele moço pode ser lindo. É uma novidade, né? Mas não nos pertence. Nós temos que se agradar com aquilo que Deus nos deu. Nós temos que se agradar com a mulher da nossa moci, com o homem da sua moci, com os filhos que Deus nos, com a casa que a gente, com o carro que a gente tem, com o Deus que a gente, amém, pode aplaudir e glorificar o Senhor. Por isso que nós fomos botados para fora, porque nós estávamos insatisfeitos. Fecha teus olhos, erga tuas mãos para o céu e peça perdão. Fala, Deus, perdoa. Nós queremos mudar, Senhor. Nos ajuda e nos ensina em tudo dar graça. Diga assim, eu quero voltar para lá. Deus sabe disso. Deus sabe disso. E antes de que você quisesse voltar para lá, Deus já queria que nós estivéssemos lá. Amém? Pega aí a sua Bíblia e eu vou concluir essa mensagem. Olha só, abre em João, capítulo de número 10. Deus colocou o casal para fora, pegou 2 querubins, colocou lá na porta, com a espada, refletindo lá, para que ninguém pudesse achar. Mas em João, no capítulo de número 10, aleluia, e no versículo de número 9, está escrito na palavra, que Jesus se levanta, e ele fala assim, para que todos possam ouvir, eu sou se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará. Pode aplaudir o Senhor e glorificar.
Ele é a porta que nos leva de volta. Deus não vai fazer, Deus já fez. Deus já fez. Nós estamos indo para lá. Diga, eu estou indo para lá. Louvado seja Deus, irmão. Aleluia. E olha o que ele fala aí em João capítulo 14, para poder reforçar a nossa chegada e para que a gente não venha de forma nenhuma errar. João capítulo 14, versículo de número 16. Olha aí, né? Olha aí. João 14, versículo de número 16. Fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolar, a fim de que esteja para convosco. Aleluia. Então nós temos o Consolador para nos ensinar o caminho. Mas o que caminho? Caminho que nos leva de volta, que nos põe diante da porta. Porque o primeiro casal natural recebeu um lugar esplêndido, um jardim no Éden. Mas nós, que nascemos de novo e agora somos espirituais, nós vamos entrar num lugar superior. Nós vamos entrar numa cidade especial. Nós vamos entrar numa cidade santa, a nova Jerusalém. Aleluia. E é por isso que Jesus disse assim: olha, não fiquem aí perdidos, muito pelo contrário, olhe para mim, porque eu sou o eu sou a verdade e eu sou a Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa árvore da vida. Porque ele disse assim, que aquele que está em mim, ainda que morra, viver. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Louvado seja Deus, irmão. Fica de pé, fica de pé. Aleluia. Fica de pé. Fecha os teus olhos aí onde você está. Aleluia. E diga assim: não está tudo perdido. Fala assim: não está tudo perdido. Se você puder pegar na mão do seu esposo, se você puder pegar na mão aí dos seus filhos, pega na mão dos seus filhos aí. Aleluia. Deus está nos preparando para voltar, irmão. Porque muita coisa precisa acontecer para a gente poder voltar para lá. E Deus está trabalhando essas coisas na nossa vida. E nós precisamos ter fé. E nós precisamos provocar nós mesmos para que Deus possa fazer as mudanças necessárias. O Evangelho não é para aquela pessoa que não quer mudar, irmão, que não aceita mudança. O Evangelho não é. O Evangelho é para aquelas pessoas que desejam algo melhor. É para aquelas pessoas que estão dispostas a pagar o preço. É para aquelas pessoas que creem em Deus, e crê que Deus, Ele é poderoso para fazer com que tudo possa ser melhor. Aleluia. Mas eu não quero que você se engane, que você receba um evangelho fácil, não. É muito importante para você poder voltar. É muito importante que você comece a orar. A primeira coisa que nós precisamos resgatar são aquelas tardes que Adão e Eva tinham com Deus. É a primeira coisa. Começa a envolver a sua vida em momentos de oração. Porque não tem
melhor oportunidade de nós estarmos na presença de Deus e Deus se fazer presente na nossa vida do que nos nossos momentos de oração. Você não precisa estar ajoelhado, você não precisa estar aqui na igreja. Aonde você estiver e você chamar por Ele, Ele estará contigo. Aleluia. A presença dEle vai fazer com que a gente possa voltar. Eu não sei se você crê, mas eu creio nesse lugar. Eu não creio na teoria da evolução. Eu creio na obra da criação. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na sua palavra. Eu creio na família. Eu creio que há um só batismo e eu creio que há um só céu. Eu creio. Eu creio que eu nasci não para que eu pudesse perecer. Eu creio que eu nasci para poder ir para o céu. Eu creio. Eu creio. E eu estou me esforçando para isto. Estou me empenhando para isso. Estou trabalhando para isso. E estou aqui pregando a palavra para você, para que você também se desperte para isso. Ora mais, se consagra mais, vigia mais, adora mais, glorifica mais, busca a presença dEle ainda mais. Começa a receber as bênçãos de Deus. Começa a viver as bênçãos de Deus na sua vida. Se você crê nelas, sai agora do seu lugar e venha para o altar, dizendo para Ele: eu creio, Senhor. Eu creio em todas estas coisas, eu creio. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu sei que existem muitas coisas nesse mundo que conspiram contra a nossa fé, Pai. E eu sei que às vezes, meu Deus, acontecem coisas, a gente se envolve em algumas situações que a gente fica até incrédulo. Diante do sofrimento de Jó, o Senhor disse para ele: Jó, é razoável o que você está sentindo, porque Deus sabia, o Senhor sabia o que Jó estava sentindo, o abalo que Jó estava vivendo e passando. O Senhor também sabe das nossas crises, dos nossos momentos difíceis, daqueles momentos que nós achamos que não vai dar mais para prosseguir, não vai dar mais para continuar. O Senhor sabe que às vezes a gente fecha, as pessoas chegam até a fechar algumas portas do coração e já não permite mais que elas se abram, porque elas não querem mais acreditar. Não quer mais acreditar na família, não quer mais acreditar no casamento, não quer mais acreditar na igreja, não quer mais acreditar em Deus. Oh, meu Pai, são as nossas insatisfações, meu Deus, que vão nos levando, meu Deus, a acreditar em coisas que não são verdades, e que vai alterando toda a obra da Tua criação, porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ter um coração endurecido, meu Pai.
Por isso, meu Deus, nós estamos aqui vivendo um momento muito importante para a tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui diante de uma necessidade, não pessoal, mas diante de uma necessidade de família. Em nome de Jesus Cristo. Venha sarar, meu Deus, as feridas. Venha, meu Deus, curar as mágoas, os ressentimentos. Venha, meu Deus, desentulhar aquelas fontes que foram soterradas, meu Deus. Venha fazer respirar, Pai. Venha fazer com que haja alívio na vida daquele que está andando de uma maneira sobrecarregada. Porque, meu Deus, não adianta orar por orar. E também não adianta orar contrário à tua palavra, Senhor. Não adianta orar pedindo para que o Senhor nos ajude a continuar com o coração duro. Não adianta orar para que o Senhor nos ajude a viver uma vida de solidão. Porque o Senhor não concorda com estas coisas, está escrito na tua palavra. Nós não vamos conseguir nem com oração, nem com jejum. Nós não vamos conseguir te mudar, meu Deus. Nós é que precisamos mudar, meu Pai. Nós é que precisamos ser curados. Nós é que precisamos ser acolhidos. Nós é que estamos precisando dos teus ombros. Oh, meu Deus, eu te peço nesta hora para que em todas as coisas que o inimigo talvez tenha dado como vitória, que o inimigo venha a ser derrotado aqui agora, Senhor. Porque eu acredito no altar, Senhor. Eu acredito no Deus que nos ensinou a buscar o altar, Senhor. Abraão levantou o altar e o Senhor respondeu a ele. Nós estamos levantando o altar da nossa oração aqui. E eu sei que nesta hora tem anjo subindo. E eu sei que tem anjo descendo nesse lugar, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, cura, meu Deus, essa pessoa. Porque se ela não acreditar, não vai adiantar ela orar, Senhor. Tudo é possível, mas tudo é possível para aquele que crê. Então venha, meu Deus, venha curar, meu Deus, esta pessoa que está arredia, essa pessoa que está fugindo de tudo, essa pessoa que está com medo. É razoável o medo dela, é razoável, meu Deus, a posição dela. Mas a tua palavra, meu Deus, ela não pode voltar vazia. A gente não pode ter ouvido uma palavra tão preciosa como essa e nada acontecer, meu Deus, na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, faz agora acontecer a vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor disse: eu sou a vida. Aqui nós estamos procurando a tua presença. Então que a tua presença venha trazer vida nesta casa. Que a tua presença venha fazer com que haja condições dessa família voltar a respirar. Que essa família venha voltar a encontrar o caminho de volta, meu Deus.
em nome de Jesus, que haja luz no meio destas trevas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos aqui agora todo engano de Satanás. Nós repreendemos aqui agora toda a palavra de Satanás. Nós repreendemos agora todos os conselhos de Satanás. Nós repreendemos agora toda a força de Satanás agora. Declaramos o império das trevas falido, meu Deus, nestas famílias e nesta casa, Senhor. Nós declaramos, meu Deus, a queda. Nós declaramos a ruína. Nós declaramos o fracasso, meu Deus, deste império, meu Deus, de desentendimento, de aflições, de agressividade. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós declaramos o teu reino aqui, Senhor. Nós declaramos, meu Deus, o teu reino sobre nossas vidas. Nós declaramos o teu reino em nossa casa, em nosso lar. Nós declaramos o teu reino em nossa família, meu Pai. Põe a mão no seu coração. Diga assim: eu creio num Deus vivo e poderoso. E eu sei que o meu Deus pode fazer infinitamente mais do que eu sou capaz de pensar ou de realizar. Você crê? Você sai daqui hoje abençoado? Você sai daqui hoje com uma outra família? Então levanta a tua mão para o céu. Meu Deus e meu Pai, o teu povo creu na tua palavra, e eu te peço para que ela se cumpra, meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, meu Pai. Meu Deus, abre o céu agora, e que a graça do teu Filho Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença gloriosa e poderosa do teu Espírito Santo seja agora e para sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Agora entrega para Jesus o melhor louvor. Entrega, firma essa oração.